Ok. Bom, então, apresentar aqui, já que o Tiago já falou aí bastante do Bencrack e do Benladen, né? Tá? Então, depois tem o Álvaro também, que vai tratar só do Benladen. Então, vou mostrar aqui rapidamente, né, sobre modelagem e visualização de trinca 2D, né, usando exatamente as equações integrais de contorno dual, certo? Então, a gente tem aí, né, na presença de um cenário de múltiplas trincas, né, como, por exemplo, nos furos de rebitagem, tá, de uma fuselagem de aeronave, né, que a interação existente entre elas depende dos pressupostos feitos, né, seja para geometria, para localização, orientação, e particularmente da proximidade das extremidades das trincas, né, em função do seu comprimento, tá certo? Então, isso levanta, né, no campo da mecânica da fratura, que é o que a gente está discutindo aqui, dificuldades ligadas à modelação, tá certo? E principalmente ao cálculo dos fatores de intensidade de tensão. Né? Então, assim, independentemente do mecanismo físico envolvido, o processo de propagação de trinca, né, que é objeto maior desse nosso programa, invariavelmente exige a utilização de métodos numéricos incrementais, tá certo? Para sua análise. Tá? Então, nesse sentido, destacam-se, né, os métodos de elementos finitos e o método de elementos de contorno. Então, como a gente sabe, o método de elementos finitos, né, cuja história aí em aplicações de mecânica da fratura já está bastante consolidada, né? Mas é devido a Gallagher, né, em 1978. Né? Então, o MEF ele foi aplicado no processo de propagação de trincas, tá? Por exemplo, por Swells em grafia, né, em 88, Coster e Collins, tá certo? Também em 88, né, acho que aí está... Não, 97. Tá? Então, o problema dos elementos finitos, né? E aí eis o motivo porque hoje se usa tanto, né? Já está se usando os métodos sem malhas, né? E o Pedro colocou aí o elemento finito sem malha, né? Então se usa o XFEM, né? O que é o estendido, o GFEM, etc., né? Então a maior parte das formulações existe no MEF, tá certo? Uma necessidade de remalhamento contínuo, né, para seguir a extensão da trinca, né? Pode tornar esse método bastante demorado, né, do ponto de vista computacional, certo? Então, nesse sentido, outras técnicas, como o método de elemento de contorno, né, também tem sido aplicado em análises incrementais. Só um minuto aqui que eu vou permitir aqui. Ok, voltando. Então, o MEC, né, também aplicado em análises incrementais de problemas de propagação de trinca, né, foi primeiramente utilizado o método de sub-regiões, tá certo? Mais recentemente, utilizando-se uma forma dual, né, devido a Portela, conhecida como MEC-D, o método de elemento de contorno dual, e outros autores, né, como Bush, em grafia, Portela, o próprio Portela, né, o Frobel, né, de Lacerda e Frobel, também trabalharam com elemento de contorno dual em 2001. Então, esse MEC-D ele tem se mostrado mais eficiente, tá certo? E não apresenta dificuldades de remalhamento, como no método dos elementos finitos. Né? Então, virando aqui o que resume o método de elemento de contorno, né? Então, a solução de problemas envolvendo trincas, em geral, ela não pode ser alcançada, né, em uma análise de uma única região com aplicação direta do método de elemento de contorno convencional, né? Por quê? Por causa da coincidência dos contornos da trinca, né? Então, isso produz, tá certo, um problema mal posto, né? Acontece aí uma degeneração, né, entre as faces da trinca, né?
Por que isso ocorre? Porque um par de fonte, né, de pontos fonte, eles são coincidentes no contorno da trinca, tá certo? Então, ali as equações algébricas relativas a um dos pontos, elas são idênticas, né? Porque você tem a equação de deslocamento, né, que é o método de elemento de contorno convencional se utiliza da equação de deslocamento. Então, no mesmo ponto fonte, você coloca a mesma equação, né? Nesse par de pontos fonte, tá certo? Então, a degeneração é detectada aí. A sub-região ela tentou simplesmente criar uma trinca virtual, né? E isso encarecia demasiadamente o sistema, tá certo? Então, para suprir essa dificuldade, o MEC-D, né, devido a Portela, em sua tese de doutorado, depois trabalhos de Portela e Aliabad também, consideraram essas duas equações independentes, né, que são as equações de deslocamento e a equação de força de superfície, tá certo? Então, essas equações elas têm o mesmo caminho de integração, né, para cada par de pontos fonte coincidente, porém com equações integrais de contorno distinta, né? Então, em uma face da trinca você usa a equação de deslocamento, na outra face você usa a equação de tração, né? Então, as equações são essas que vocês estão vendo aí no slide, né? Não vamos perder tempo. Tá? Então, as duas tracejadas, né, aqui, tá certo? A equação de deslocamento e a equação, então, são a base, né, para o método elemento de contorno dual. Então, essas duas equações, que constituem a base, tá certo? Levam a um sistema linear de equações algébricas, que vocês já conhecem, né? É conhecido aqui de todos, né? Onde os desconhecidos, né, que são os deslocamentos e as trações, elas são obtidas sobre os pontos do contorno, né? Então, essa equação HU igual a GT, onde aí são convencionais, né? H e G são matrizes referentes a soluções fundamentais, né? Trações e deslocamento, respectivamente, né? E aí você tem também as integrais devido à força de superfície, né? Então, os vetores T e U, né, contêm as componentes de tração e de deslocamento no contorno. E aí, esse sistema ele pode ser, né, descrito nessa forma, onde x aí é o vetor que contém os desconhecidos, né? Y é o vetor com as condições de contorno, né? E as matrizes A e B são obtidas do rearranjo das matrizes H e G, né? Quando você troca ali linhas e coluna na forma convencional do MEC. A estratégia de modelagem, né, que eu adotei para o desenvolvimento do software, tá? Segue a mesma apresentada por Portela, né? No qual a trinca é representada por pequenos segmentos, tá certo? Retos, como vocês podem ver aí nessa figura, tá? E aí a gente tem o seguinte, né? Na discretização, a gente tem esses pontos aqui representam os pontos extremos do elemento, né? Então, por exemplo, um elemento quadrático, né? Você tem 3 pontos, e você descreve o contorno utilizando elementos contínuos, tá certo? Na trinca, a gente se utiliza de elementos descontínuos, né? E repare que em um lado, em uma face da trinca, a gente usa a equação de deslocamento, na outra face, a equação de tração. Tá? Então, o restante do contorno é todo em elementos quadráticos contínuos, tá certo? É comum a gente, por exemplo, onde você tem uma interseção aqui de uma trinca com aresta, a gente usar elementos semidiscontínuos também, tá? Então, eu implementei essa estratégia, tá certo? Porque ela é ideal, né, para análise de problemas de propagação de trinca, né, onde você tem uma análise incremental da extensão da trinca, tá certo?
Então, para cada incremento, né, do avanço da trinca, um novo par de elementos é adicionado ao modelo, sem necessidade de remalhamento, né, uma vez que a adição desses novos elementos implica somente na geração de novas equações. E aí eu só atualizo as variáveis desconhecidas com aquelas já existentes. Então, como a gente pode ver aí, na verdade, eu tenho a geometria inicial, tá certo? E a cada incremento eu apenas escrevo duas equações, né? Ou seja, duas linhas, né? Que é a de deslocamento e a de tração, e duas colunas, né? Duas linhas e duas colunas. E isso é feito a cada incremento. Então, eu não tenho preocupação com o remalhamento. E aqui, passando rapidamente, né, sobre, claro, a gente precisa saber qual é a regra, qual o critério, né, da direção de propagação, também implementada. Hoje o BenCracker já tem implementado os 3 critérios, né, de propagação. Aqui vou falar só da tensão principal máxima, tá? Então, existem diversos critérios, né, para a utilização com os métodos numéricos, né, quando a gente vai determinar a direção de crescimento de propagação da trinca. Isso falando no regime linear elástico. Então, o da tensão principal máxima é um deles. Então, esse critério, ele postula que a propagação de uma trinca ela ocorrerá segundo a direção perpendicular, tá certo? À tensão principal máxima. Isto é, a trinca se propaga na direção que maximiza a tensão circunferencial, certo? Em uma região fechada na ponta da trinca, né? Como vocês... Opa, desculpa aqui. Deixa eu voltar aqui. Então, tendo em vista que esse critério ele se utiliza dos fatores de intensidade de tensão, né, os chamados FITs, né, que a gente pode ver aí na equação, K1 e K2 são esses módulos, tá certo? Aí a gente utiliza, né, a técnica da integral J, né, tá certo? Juntamente com a técnica de decomposição para desacoplamento desses fatores de intensidade de tensão. Isso devido à Liabad, né? A Liabad, eu simplesmente implementei essa estratégia no BenCrack. Então, por exemplo, considerando um caminho aí de contorno circular, como esse que vocês estão vendo aí na figura, né, ao redor de cada ponta da trinca, o sistema de referência tem origem na ponta, tá certo? De uma trinca livre de tração. Aí as coordenadas aí x1, x2 na ponta da trinca. Essa trinca novamente, ela é representada aqui por segmentos, né? O avanço da trinca, na verdade, a gente vai representar por segmentos retos. Isso é que vai exigir uma correção, tá certo? Da direção de propagação. Então, utilizando esse critério de tensão principal máxima, né? Uma vez que ele descreve a direção local a partir da propagação da trinca, né, considerando o modo misto, por exemplo, né, dos fatores de intensidade e tensão, e são calculados pela técnica de integral J, e a expressão, né, a equação que define esse caminho, tá certo? Que a gente chama de θt, é determinada pela condição de nulidade da tensão cisalhante, né? Certo? Como escrito aí, né? K1 seno de θt mais K2, blá, 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 blá. Então, K1 e K2 são os fatores de intensidade de tensão, tá certo? Que são os modos de deslocamento de abertura e de cisalhamento na ponta da trinca. θt seria a coordenada angular centrada na ponta da trinca e medida do eixo da trinca à frente da ponta. Então, nessa outra figura aqui, a gente observa, né, que o procedimento aplicado para definir a direção do enésimo incremento, tá certo, do crescimento da trinca, requer uma correção. Isso porque o critério não leva em conta esse elemento que a gente está utilizando no avanço da trinca, tá certo? Ele desconhece, a teoria aborda a ponta da trinca. Então, a gente está utilizando um elemento aí, um segmento reto, para definir, então, por isso a gente faz essa correção.
E aí, falando um pouco da automatização da modelagem de trincas, né? A estratégia da modelagem de propagação de trinca, né, que eu adotei no BenCrack, tá certo? Ela é baseada numa análise incremental, né, do crescimento da trinca, onde o caminho ele é discretizado por pequenos segmentos retos, tá certo? E para cada incremento eu aplico o método elemento de contorno, né, para realizar uma análise de tensão da estrutura. Feito isso, né, a integral J é usada para computar os fatores de intensidade e tensão, né, que são avaliados pelaquela equação ali que a gente mostrou, né, para correção e definição da direção do caminho de crescimento da trinca. Então, automatizar essa estratégia, né, significa o quê? Descrever toda a geometria do modelo bidimensional, né, da estrutura trincada, e atribuir a este modelo uma malha de elemento de contorno. Seus atributos físicos, como carga, condições de apoio, bem como propriedades do material. Então, essa descrição geométrica consiste de um conjunto de elementos quadráticos, contínuos e descontínuos, né? Contínuos no contorno normal e descontínuos na trinca, né? Tá certo? Então, esses elementos definem o contorno das regiões do modelo de trinca, as condições de contorno associadas aos elementos e os parâmetros dos domínios do domínio associado às regiões. Então, nessa estratégia, ou nesse aspecto, a estratégia adotada ela foi implementada no programa BenCrack 2D, né, que é um robusto programa acadêmico. O robusto é por minha conta, tá? Porque realmente o programa está ficando fantástico. Já tem várias implementações, vários trabalhos de mestrado já em cima dele. Foi escrito em C++, né? Ainda em fase de desenvolvimento, voltada para análise de problemas elastostáticos com elemento de contorno, e que possui uma interface gráfica de pré- e pós-processamento, chamada BenLab 2D, que foi um objeto de mestrado, né, que vai ser apresentado pelo Delgado Neto, foi escrito em MATLAB. Né? Então, não vou falar sobre os programas aqui, tá certo? Só mostrar, né, essa interface aí gráfica do BenLab, tá certo? Ele tem os módulos aí de pontos, linhas, arcos, zonas, né? Os tipos de malha. A gente chegou a fazer também alguma coisa de elementos finitos, né? O Álvaro fez, né? Para a gente trabalhar com as duas malhas, tá? E não tem nada de meshless por enquanto. E aí as condições de contorno, né? O tipo de análise, elemento de contorno convencional. Se você quiser fazer uma análise sem propagação, né? Só para trabalhar fratura, né? E também tem com propagação. Isso aqui é uma hierarquia de funcionalidade. Tá? Não tem, aqui é um diagrama de classe, né? O BenCrack é todo orientado a objeto. Aí são os objetos principais, né? As classes e as instâncias. Quem quiser mais detalhe, depois pode consultar aí os alunos. Esse é um diagrama de sequência, né? Tá? Que eu vou me limitar. E aí, vamos mostrar aí duas aplicações, tá certo? A fim de mostrar, né, ilustrar o processo de modelagem, né, e visualização da análise incremental de propagação da trinca, atestar a eficiência, né? Isso aí foi uma apresentação do Silance, né, em 2016 ou 2017, tá? Bem como atestar, validar a aplicação dos programas citados, né? Mas já foi bastante validado, tá certo? Tem vários trabalhos aí, de dissertações e artigos, né? Onde a gente já validou bastante, tá certo? Então, o primeiro exemplo aí é de uma placa cruciforme, né? Com a trinca inclinada aqui, vocês estão vendo aqui, de tamanho A, né? Então, você usa o BenLab para modelar, né? Aqui esse é o desenho, né? Geométrico, tá certo? E aí você aplica as condições de contorno, né? Você gera a malha, né? Então ele tem uma interface bem amigável, né? Você vai selecionando aí quais são os segmentos que fazem parte
do contorno, né? Define aí a região, ele pergunta qual é a região mestre, se tem furo, se tem inclusão. Embora o programa não trabalhe com inclusão ainda, né? São objetos aí de futuros trabalhos, tá? Mas ele aceita furos. Então, esse caso aí é um caso simples, né? Com a trinca. Então, você gerou a malha, a gente pode ver aqui, quando você vai gerar, né? Vocês vão ver isso mais detalhado lá com a Álvaro, tá certo? Então, aqui está um zoom, né? Dessa trinca aqui discretizada, né? E aí você tem uma outra tela com a trinca, né? O caminho de propagação da trinca, tá certo? Isso você pode também visualizar a trinca propagando, como até o Tiago mostrou aí, né? Ela propagando, isso o BenLab também já faz, tá? A gente vai trabalhar isso também em tempo real, e aí com programação paralela você está processando ali, e na outra tela ela já está propagando, né? Então, bacana. E aí vocês veem também um gráfico, né? Ele faz alguns gráficos como de fatores de intensidade de tensão, né? Os modos K1 e K2. Ele faz resistência residual, ele faz número de ciclos, tá certo? Ele faz já alguns diversos gráficos, né? Aí nós temos outro exemplo, né? Uma placa retangular com furos e trincas, né? Então a gente tem aqui 3 furos e uma pré-trinca aqui nesse furo, né? Então, o processo é muito rápido, né, no BenLab, é certo? Fácil, né? Então, modelamos aqui a trinca, aplicamos as condições de contorno, geramos a malha, né? Está aqui o detalhe da trinca, discretizada, certo? E a propagação aqui, propriamente dita, né? Com um gráfico de fatores de intensidade de tensão. E, bom, enfim, era isso que eu tinha para apresentar. Muito rápido, só para não ficar furo, deixa eu parar aqui a gravação e estou aberto aí a alguns questionamentos.